Ela desapareceu sem dizer uma única palavra. Nenhum bilhete. Nenhuma mala faltando. Nenhum adeus sussurrado na madrugada. Apenas o silêncio, um silêncio tão pesado que parecia pressionar as paredes de vidro da cobertura onde ele morava. Na manhã seguinte, o telefone tocou. E aquele único toque mudou tudo para o milionário que acreditava controlar o mundo. Ricardo Bastos não era um homem acostumado a surpresas. Aos 48 anos, havia construído um império financeiro que se estendia de São Paulo a Dubai. Dono de hotéis, acionista de bancos, presença constante nas listas de poder e influência. Sua agenda era milimetricamente planejada, seus contratos blindados, sua vida, previsível. Exceto por Helena. Helena não era previsível. Ela surgiu 2 anos antes, numa noite chuvosa no Rio de Janeiro, durante um leilão beneficente em Ipanema. Enquanto empresários disputavam obras de arte por cifras astronômicas, ela parecia deslocada, elegante, mas distante daquele universo de vaidade. Ricardo a notou imediatamente. Não por sua beleza, embora fosse inegável, mas pelo modo como ela observava as pessoas como se enxergasse além das máscaras. Ela nunca se impressionou com o dinheiro dele. Talvez tenha sido isso que o fez se apaixonar. Helena se mudou para a cobertura 6 meses depois. Não trouxe muitos pertences. Um violino antigo, uma caixa de cartas amarradas com fita azul e um perfume que impregnava o ar com uma mistura de jasmim e algo que ele nunca conseguiu identificar. E então, numa terça-feira aparentemente comum, ela simplesmente não estava mais lá. A cama intacta. O violino desaparecido. A caixa de cartas também. Ricardo mandou verificar as câmeras de segurança. Nada suspeito. Nenhuma saída registrada. Como se ela tivesse evaporado. Ele passou a noite acordado, percorrendo cada cômodo, como se pudesse encontrá-la escondida entre as sombras. Tentou ligar. O telefone dela estava desligado. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Às 7h13 da manhã, quando o sol começava a refletir nos prédios espelhados da Avenida Faria Lima, o telefone fixo tocou. Ele quase não atendeu. Senhor Bastos? A voz do outro lado era masculina, baixa, controlada. Precisamos conversar sobre Helena. O coração dele falhou um compasso. Quem está falando? Uma breve pausa. Ela não desapareceu por vontade própria. O mundo de Ricardo, construído sobre planilhas e estratégias, começou a rachar. Onde ela está? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Isso depende do quanto o senhor está disposto a ouvir, e do que está disposto a descobrir. A ligação caiu. Sem número identificado. Sem rastreamento possível. Ricardo não acreditava em ameaças vagas. Ele conhecia o submundo corporativo, sabia como funcionavam chantagens. Mas aquilo não soava como extorsão. Soava pessoal. Ele cancelou todas as reuniões do dia. Ordenou que seu chefe de segurança rastreasse qualquer movimentação ligada a Helena nas últimas semanas. Contas bancárias, e-mails, contatos antigos. Foi então que descobriram algo que ele nunca imaginou. Helena não existia. Ou melhor, o nome dela não constava em nenhum registro oficial antes de 3 anos atrás. Sem histórico acadêmico. Sem certidão de nascimento rastreável. Sem passado. Como ele pôde não perceber? Naquela mesma tarde, o envelope pardo foi entregue na recepção do prédio. Sem remetente. Endereçado apenas a ele. Dentro havia uma fotografia. Helena, claramente mais jovem, ao lado de um homem que Ricardo reconheceu instantaneamente, Augusto Ferraz, seu antigo sócio, o mesmo homem que ele havia afastado da empresa sob acusações de fraude 5 anos antes. O escândalo destruiu a carreira de Augusto. Poucos meses depois, ele foi encontrado morto em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Virou-se suicídio na imprensa. Mas Ricardo sempre soube que havia mais naquela história. No verso da foto, apenas uma frase escrita à mão. Algumas dívidas não prescrevem. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Helena, ligada a Augusto? As peças começaram a se encaixar de maneira perturbadora. A forma como ela fazia perguntas sutis sobre contratos antigos. O interesse específico por determinados arquivos. As noites em que parecia distante, olhando pela janela como se estivesse calculando algo. Ele sentiu algo que não experimentava há décadas. Medo. Às 22h17, o telefone tocou novamente. Desta vez, um número desconhecido apareceu na tela do celular. Ele atendeu no primeiro toque. Você recebeu a foto, disse a mesma voz. Quem é você? Alguém que sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Ricardo fechou os olhos. Aquela noite. A discussão. O contrato manipulado. A pressão insuportável. Augusto implorando por mais tempo.
Helena não se aproximou de você por acaso, continuou a voz. Cada sorriso, cada silêncio, tudo fazia parte de um plano. Onde ela está? Pergunta errada. O silêncio do outro lado era calculado, quase cruel. A pergunta certa é: o que você está disposto a sacrificar para descobrir a verdade? Ricardo apertou o telefone com força. Ele havia sacrificado concorrentes, amizades, reputações. Nunca hesitou quando o jogo exigia frieza. Mas aquilo não era um jogo financeiro. Era pessoal. Se ela estiver machucada, ele começou. Machucada? A voz quase riu. Senhor Bastos, a única pessoa em perigo aqui é o senhor. A ligação terminou. Naquela madrugada, Ricardo desceu sozinho até o estacionamento subterrâneo. Não avisou a segurança. Entrou no carro e dirigiu sem destino definido pelas ruas vazias de São Paulo. A cidade, geralmente vibrante, parecia conspirar em silêncio. Ele precisava pensar. Se Helena era parte de um plano, qual era o objetivo final? Vingança? Exposição pública? Ruína financeira? Ou algo ainda mais elaborado? O celular vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Vá até o antigo escritório de Augusto. Sozinho. Amanhã, às 18 horas. O prédio estava abandonado há anos. Ricardo sabia que aquilo poderia ser uma armadilha, mas também sabia que não iria ignorar. No dia seguinte, às 17 horas e 58, ele estacionou diante do edifício esquecido no centro antigo da cidade. As janelas estavam cobertas de poeira, a fachada marcada pelo tempo. Ele entrou. O elevador não funcionava. Subiu pelas escadas escuras, cada passo ecoando como um presságio. A porta do antigo escritório estava entreaberta. Ele empurrou devagar. A sala estava iluminada apenas pela luz do entardecer que atravessava as persianas quebradas. No centro, uma única cadeira. Sobre a mesa antiga, o violino de Helena. E atrás dele, uma figura emergiu das sombras. Você finalmente veio. Ricardo congelou. Porque a voz não era masculina. Era dela. Mas havia algo diferente. Frio. Determinado. Irreconhecível. Helena deu um passo à frente. Você sempre acreditou que estava 3 passos à frente de todos, Ricardo, disse ela, segurando um envelope grosso nas mãos. Mas nunca percebeu que eu estava observando você desde o começo. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Ela colocou o envelope sobre a mesa. O dentro disso está tudo. Provas, documentos, gravações. O que realmente aconteceu com Augusto. O coração dele batia descontrolado. O porquê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Os olhos dela, antes suaves, agora eram lâminas. Porque você tirou tudo da minha família. O ar pareceu se condensar entre eles. Augusto não era apenas seu sócio, ela continuou. Ele era meu pai. O mundo de Ricardo inclinou. Ela não desviou o olhar. E você vai descobrir exatamente o que significa perder tudo, da mesma forma que nós perdemos. Lá fora, o céu escurecia rapidamente como se a própria cidade prendesse a respiração. Helena se aproximou mais um passo. Mas antes disso, disse ela, a voz quase um sussurro, há algo que você ainda não sabe sobre aquela noite, algo que nem mesmo meu pai descobriu antes de morrer. Ricardo sentiu um frio percorrer a espinha. Porque, pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que talvez não fosse o único culpado naquela história. E o que ela estava prestes a revelar poderia destruir não apenas sua fortuna, mas expor um segredo enterrado muito antes de Augusto sequer entrar em sua vida. Um segredo que começava com um nome que ele não ouvia há décadas e que agora parecia ressurgir das sombras, exigindo acerto de contas. Um nome que ele não ouvia há décadas e que agora parecia ressurgir das sombras, exigindo acerto de contas. Marcelo Aranha, Helena disse devagar, como se quisesse que cada sílaba cortasse o ar. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marcelo Aranha era um fantasma. Um investidor silencioso dos primeiros anos da empresa, um homem brilhante que financiara a expansão inicial do Grupo Bastos quando ninguém mais acreditava no projeto. Oficialmente, ele havia vendido suas ações e desaparecido do país após uma divergência estratégica. Oficialmente. E isso é impossível, Ricardo murmurou. Helena inclinou a cabeça, observando cada reação dele. Meu pai descobriu que Marcelo não saiu por vontade própria. Ele foi forçado, pressionado, ameaçado. Ricardo respirava com dificuldade. Lembranças que ele havia enterrado com cuidado começaram a emergir. Reuniões tensas. Contratos alterados às pressas. Um acordo confidencial assinado numa madrugada chuvosa. Seu pai não entendia o jogo, ele tentou argumentar. Ele era impulsivo. Queria confrontar tudo publicamente. Porque era o certo. Ela respondeu firme. E você sabia disso.
Ela abriu o envelope e espalhou os documentos sobre a mesa. Cópias de transferências bancárias, registros de ligações, um áudio transcrito. Marcelo descobriu que parte do capital inicial da empresa vinha de um fundo estrangeiro envolvido em lavagem de dinheiro. Helena continuou. Ele queria denunciar. Você e outros 2 conselheiros decidiram silenciá-lo. E isso é mentira. Mas sua voz não tinha convicção. Meu pai encontrou provas de que Marcelo sofreu um acidente, semanas depois de ameaçar expor tudo. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Marcelo não morreu oficialmente. Apenas desapareceu. Mas o acidente, o carro que caiu numa ribanceira em uma estrada pouco movimentada, nunca foi completamente esclarecido. Você não pode provar nada, Ricardo disse, tentando recuperar o controle. Helena pegou um pequeno gravador digital da bolsa. Posso provar que na noite em que meu pai morreu, você recebeu uma ligação de um número internacional ligado ao mesmo fundo, e que logo depois, houve uma transferência milionária para uma conta em nome de uma empresa de fachada. Ela apertou um botão. A voz de Ricardo, mais jovem, ecoou pela sala. Não podemos deixar isso sair. Faça o que for necessário. Ele sentiu o sangue gelar. Essa gravação foi editada, ele reagiu. Não foi. O silêncio que se seguiu era sufocante. Meu pai não se suicidou, Helena continuou, agora com a voz tremendo levemente pela primeira vez. Ele descobriu que Marcelo estava vivo, e que estava escondido. Ele marcou um encontro para falar com ele, e morreu horas depois. Ricardo ficou imóvel. Você está dizendo que eu mandei matar seu pai? Helena o encarou profundamente. Estou dizendo que você iniciou uma sequência de eventos que tornaram isso possível. A diferença era sutil, mas devastadora. Ele passou a mão pelos cabelos, desorientado. Eu não matei Augusto, disse, quase para si mesmo. Talvez não diretamente. Ela se aproximou mais. Mas alguém queria garantir que ele não encontrasse Marcelo. Ricardo levantou o olhar, confuso. Você disse que Marcelo está vivo. Helena hesitou por uma fração de segundo. Estava. O coração dele disparou. O que isso significa? Significa que há 2 meses eu o encontrei. A revelação pairou no ar como uma explosão silenciosa. Ele vivia sob outra identidade, em uma cidade pequena no sul do país. Assustado. Paranoico. Ele me contou tudo. Sobre o fundo. Sobre as ameaças. Sobre a noite do acidente. Ricardo sentiu as pernas enfraquecerem e se apoiou na mesa. E então, Helena respirou fundo. Ele morreu 3 dias depois de falar comigo. O mundo pareceu girar. Como? Oficialmente? Ataque cardíaco. Ela fez uma pausa. O extraoficialmente? Envenenamento lento. Detectado tarde demais. Ricardo encarou-a incrédulo. Você acha que eu tenho esse tipo de poder? Eu acho que você faz parte de algo muito maior do que imagina. A frase ficou suspensa. O fundo estrangeiro nunca deixou de existir. Ela continuou. Ele apenas mudou de nome. Mudou de líderes. Mas continua operando. E você ainda está ligado a ele. Ricardo balançou a cabeça. Eu rompi com eles há anos. Não completamente. Helena deslizou outro documento em sua direção. Era um contrato recente. Assinado 6 meses antes. A assinatura dele estava lá. Isso é apenas um acordo de investimento. É uma fachada, ela rebateu. Ou uma forma de manter você comprometido. Preso. Ricardo sentiu a realidade se fragmentar. Ele sempre acreditou que havia escapado. Que havia assumido o controle da própria história. Mas talvez nunca tivesse sido o verdadeiro jogador. E por que me contar tudo isso agora? Ele perguntou exausto. Helena o observou longamente. Porque eu descobri algo que muda tudo. Ela retirou um último documento do envelope. Um relatório confidencial. E meu pai não morreu por causa de você. Ricardo piscou, surpreso. Ele morreu porque descobriu que você também estava sendo manipulado. O silêncio foi absoluto. O fundo precisava de um rosto respeitável. Um empresário ambicioso, talentoso, mas vulnerável. Eles financiaram sua ascensão. Garantiram contratos. Eliminaram concorrentes. E quando Marcelo ameaçou expor, criaram uma narrativa que colocou você no centro, enquanto os verdadeiros líderes permaneciam invisíveis. Ricardo sentiu uma vertigem. E isso é absurdo. Não é? Ela apontou para um trecho do relatório. Há registros de reuniões das quais você nunca participou, mas que foram assinadas em seu nome. Decisões tomadas sem seu conhecimento. Movimentações financeiras realizadas por diretores ligados diretamente ao fundo. Ele leu rapidamente. Datas, valores, assinaturas digitalizadas. Então eu fui usado? Helena assentiu lentamente. Meu pai percebeu isso tarde demais. Ele queria te avisar.
Ricardo levantou os olhos, atordoado. E você? Você se aproximou de mim para quê? Para se vingar ou para me salvar? A pergunta ecoou entre eles. Helena demorou a responder. No começo era vingança. Ela engoliu em seco. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que você era apenas uma peça no tabuleiro. Ela deu um passo atrás, como se a proximidade fosse perigosa demais. O problema é que agora eles sabem que eu sei. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, as luzes do escritório piscaram. Um estalo seco ecoou no corredor. E no mesmo instante o celular de Ricardo vibrou no bolso. Uma mensagem apareceu na tela. Vocês dois sabem demais. O ar dentro da sala pareceu rarefeito. Ricardo ergueu lentamente o olhar do celular para Helena. Ela já estava com o corpo tenso, os olhos atentos à porta entreaberta. Eles rastrearam você, ele murmurou. Não, ela respondeu, em voz baixa. Rastrearam você. Outro estalo ecoou pelo corredor, desta vez mais próximo. Passos. Ricardo desligou o celular imediatamente. Saída dos fundos? Ele perguntou. Helena negou com a cabeça. Só uma. Escadas. E estamos no 7º andar. Os passos cessaram. Silêncio. Silêncio demais. Ricardo caminhou até a janela e afastou levemente a persiana quebrada. Lá embaixo, 2 SUVs pretas estavam estacionadas na calçada, motores ligados. Homens dentro. Esperando. Não são amadores, ele disse. Helena se aproximou. Eles não querem nos matar aqui. Não agora. Como você sabe? Ela hesitou. Porque ainda precisam de você. A frase pairou como uma sentença. De repente, o telefone fixo antigo da sala, que nem deveria estar conectado, começou a tocar. O som era agudo, metálico, atravessando o silêncio como uma lâmina. Ricardo e Helena se entreolharam. Isso é impossível, ele murmurou. O telefone continuava tocando. Helena foi a primeira a se mover. Caminhou até a mesa, hesitou por um segundo e atendeu. Alô? A expressão dela mudou. Não era medo. Era reconhecimento. A coloque no viva voz, disse uma voz masculina calma, distorcida levemente. Ela apertou o botão. Senhor Bastos, a voz continuou, sempre admirei sua capacidade de adaptação. Mas desta vez o senhor foi imprudente. Ricardo se aproximou. Quem é você? Um investidor. Digamos que sou parte do grupo que acreditou no seu potencial desde o início. Ricardo sentiu um frio interno. Marcelo Aranha, ele arriscou. Uma breve pausa. Marcelo foi um erro de cálculo. Helena fechou os punhos. Ele não foi um erro. Foi um homem que tentou impedir vocês. A voz ignorou o comentário. Senhor Bastos, sua companheira fez uma investigação impressionante, mas incompleta. Ricardo engoliu em seco. O que vocês querem? Equilíbrio. O termo soou quase filosófico. O fundo sempre operou com discrição. Crescemos porque entendemos que o poder real não aparece nas manchetes. O senhor, infelizmente, tornou-se visível demais. Então querem me substituir? Ricardo perguntou. Já substituímos. O coração dele disparou. Sua empresa não é mais sua, senhor Bastos. Nas últimas semanas, aquisições silenciosas foram realizadas por holdings ligadas a nós. O conselho votará amanhã pela sua remoção por decisões estratégicas questionáveis. Ricardo sentiu o golpe como um soco no estômago. E isso é impossível. Eu detenho ações majoritárias. Detinha. Helena virou-se para ele, alarmada. Você assinou os contratos, ela sussurrou. Aqueles investimentos recentes. Ele percebeu. O acordo que ela mostrará. A cláusula de conversão automática. Ele confiara demais. A voz continuou serena. Precisamos apenas de uma coisa para encerrar isso de maneira civilizada. O quê? Helena perguntou. Todos os documentos que a senhorita reuniu. Silêncio. E se não entregarmos? Ricardo desafiou. Então a narrativa muda. O senhor será responsabilizado não apenas pela fraude inicial, mas por crimes financeiros internacionais. Temos evidências suficientes para garantir sua prisão em múltiplas jurisdições. Forjadas, Helena retrucou. Evidências são maleáveis quando se controla os arquivos originais. Ricardo sentiu a armadilha se fechar. E ela? Ele perguntou. O que acontece com Helena? Uma pausa mais longa desta vez. Ela desaparece. O telefone chiou levemente. Como Marcelo. Como Augusto. Helena empalideceu, mas manteve a postura firme. Vocês não precisam fazer isso, Ricardo disse, tentando ganhar tempo. Podemos negociar. Já estamos negociando. Passos voltaram a ecoar no corredor, agora sem tentativa de descrição. A voz no telefone suavizou. Entreguem o envelope na recepção do prédio.
Saiam separados. O Sr. Bastos fará um comunicado público renunciando por motivos pessoais. A senhorita deixará o país nas próximas 24 horas. Viva! Em silêncio. Ricardo olhou para Helena. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não. E se recusarmos? Ela perguntou. Então a polícia chegará em 10 minutos com um mandado. O senhor será preso aqui mesmo. E a senhorita, bem, acidentes acontecem em prédios antigos. A ligação foi encerrada. Os passos pararam diante da porta. Uma sombra projetou-se no chão. Ricardo respirava rápido. Eles têm tudo preparado, ele disse. Conselho, polícia, mídia. Helena pensava freneticamente. Não tudo. Ele a encarou. O que você quer dizer? Ela puxou o celular do bolso. Eu não confiei apenas em mim. Ela abriu um aplicativo e mostrou a tela para ele. Um upload em andamento. O que é isso? Cópias criptografadas de todos os documentos, enviadas automaticamente para 3 jornalistas investigativos e um promotor federal, caso algo me aconteça ou caso eu pressione este botão. Ricardo sentiu uma centelha de esperança. Você planejou isso? Eu planejei sobreviver. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Quanto tempo até o envio completo? Ele perguntou. 2 minutos. A porta abriu alguns centímetros. Um homem alto de terno escuro apareceu. Senhor Bastos, ele disse com calma ensaiada. Precisamos conversar. Ricardo se posicionou à frente de Helena. E acho que já conversamos o suficiente. O homem entrou mais um passo. Não seja irracional. Podemos resolver isso de maneira elegante. Helena ergueu o celular. Mais um passo e tudo vai para a imprensa. O homem avaliou a situação sem perder a compostura. O acredita mesmo que jornalistas publicarão algo sem verificar? Podemos desacreditar qualquer coisa. Temos recursos infinitos. Talvez, ela respondeu. Mas escândalos são imprevisíveis. E investidores odeiam imprevisibilidade. O homem estreitou os olhos. Ricardo percebeu algo pela primeira vez. Eles não eram onipotentes. Eram cautelosos. O celular vibrou. Upload concluído. Helena sorriu levemente. E agora não depende mais só de nós. O homem permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. Então, lentamente deu um passo atrás. E isso foi um erro. Talvez Ricardo respondeu. Mas é nosso erro. O homem retirou-se sem dizer mais nada. Os passos se afastaram. Silêncio novamente. Ricardo e Helena permaneceram imóveis por longos segundos, esperando uma reação imediata que não veio. Você acha que funcionou? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, o celular dela começou a tocar. Número desconhecido. Ela atendeu. A voz do outro lado não era a mesma de antes. Era feminina, jovem, controlada. Senhorita Ferraz, disse a voz, o Sr. Bastos não é o único que foi manipulado. Helena empalideceu. Quem é você? Alguém que trabalha para o fundo. Ou trabalhava. Ricardo se aproximou. O que você quer? Vocês não entenderam. Ainda, o fundo não é apenas um grupo de investidores. É uma rede com ramificações no governo, no sistema financeiro, na mídia. Nós já sabemos disso, Helena respondeu. Não, a voz retrucou. Vocês sabem apenas a superfície. Uma pausa. O que enviou para os jornalistas é suficiente para criar barulho, mas não para derrubar o sistema. Ricardo sentiu um novo peso se formar no peito. Então o que falta? Do outro lado da linha, a mulher respirou fundo. Falta o nome do verdadeiro líder. Silêncio absoluto. E vocês dois estão mais próximos dele do que imaginam. Ricardo e Helena se entreolharam, uma compreensão assustadora começando a se formar. Quem é? Helena sussurrou. A resposta veio lenta, carregada de implicações devastadoras. O homem que presidiu o conselho ao seu lado durante todos esses anos. O único que nunca apareceu em fotografias oficiais. Aquele que sempre votou a seu favor. E que esteve presente na noite em que Augusto morreu. Aquele que sempre votou a seu favor, e que esteve presente na noite em que Augusto morreu. O nome ecoou na linha como uma sentença final. Eduardo Valença. O mundo pareceu parar. Ricardo sentiu o sangue abandonar seu rosto. Eduardo. O homem que ele chamava de mentor. O conselheiro discreto que o apresentará aos primeiros investidores internacionais. O estrategista silencioso que sempre aparecia quando as decisões eram mais delicadas e desaparecia quando a tempestade começava. Isso não é possível, Ricardo murmurou. Mas no fundo, algo dentro dele começou a se alinhar. Pequenos detalhes que antes pareciam coincidências. A insistência de Eduardo em determinadas parcerias. As reuniões privadas das quais Ricardo era excluído para sua própria proteção.
A calma quase sobrenatural dele na noite da morte de Augusto. Helena segurava o telefone com força. Você tem provas? Ela perguntou a voz feminina. Tenho acesso, respondeu a mulher, mas não por muito tempo. Ele já sabe que houve vazamento. Ricardo fechou os olhos por um instante e quando os abriu, havia algo diferente ali. Não era mais apenas medo, era compreensão. Eduardo sempre me incentivou a assumir riscos maiores, ele disse lentamente. Ele empurrava decisões que me tornavam mais dependente do fundo. Porque você era o rosto perfeito, a voz respondeu. Ambicioso, brilhante, disposto a crescer rápido demais para perceber quem segurava as cordas. Helena desligou a chamada. O silêncio que se seguiu era pesado, mas agora carregado de clareza. Ele me usou, Ricardo sussurrou. Desde o começo. Helena o encarou. Ele usou todos nós. O celular de Ricardo começou a vibrar freneticamente. Mensagens. Alertas de notícias. Chamadas perdidas. Helena pegou o aparelho e abriu a tela. As manchetes já estavam se espalhando. Empresário bilionário envolvido em rede internacional de corrupção. Documentos vazados expõem fundo secreto. Investigação federal pode atingir grandes nomes do mercado. Ricardo sentiu o impacto, mas, estranhamente, não foi devastador. Foi libertador. Porque pela primeira vez a narrativa estava fora do controle deles. E também fora do controle do fundo. Ele vai tentar apagar tudo, Helena disse. Desacreditar você. Desacreditar a mim. Ricardo respirou fundo. Então não podemos ficar nas sombras. Ela franziu a testa. O que você está pensando? Ele caminhou até a janela. Lá embaixo, as SUVs já não estavam mais. Mas isso não significava segurança. Significava reorganização. Se Eduardo sempre operou nos bastidores, a última coisa que ele espera é luz direta. Helena entendeu antes mesmo que ele concluísse. Você quer aparecer. Não apenas aparecer. Ele virou-se para ela. Quero contar tudo. Ao vivo. Os olhos dela se arregalaram. E isso é perigoso. Permanecer em silêncio é fatal. Ricardo pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Clara, ele disse quando a ligação foi atendida. É preciso de um estúdio. Hoje, transmissão nacional. Clara era uma jornalista veterana. Honesta. Implacável. Você tem ideia do que está pedindo? A voz dela soou tensa. Tenho. E tenho documentos. Houve uma pausa. 1 hora. Ele desligou. Helena o observava com uma mistura de apreensão e admiração. Se fizermos isso não há volta. Ricardo deu um pequeno sorriso, cansado. Não existe mais volta desde o momento em que você entrou na minha vida. Ela sustentou o olhar. Não havia mais vingança ali. Apenas uma aliança forjada na verdade. 1 hora depois, as luzes do estúdio queimavam intensamente. Câmeras alinhadas. Microfones testados. Produtores correndo. Ricardo sentou-se diante da lente principal. Pela primeira vez em anos, ele não usava a máscara de confiança absoluta. Havia vulnerabilidade ali. Helena permaneceu nos bastidores, mas não escondida. Presente. A contagem regressiva começou. 5, 4, 3, 2. A luz vermelha acendeu. Boa noite, Ricardo começou, a voz firme mas humana. Hoje eu não falo como empresário. Falo como alguém que esteve cego. O país inteiro assistia. Ele contou sobre o fundo. Sobre as manipulações. Sobre Marcelo. Sobre Augusto. Sobre como o poder invisível molda destinos enquanto mantém as mãos limpas. Não tentou se inocentar completamente. Eu tomei decisões erradas, ele admitiu. Fui ambicioso demais. Confiei nas pessoas erradas. E ignorei sinais que poderiam ter salvado vidas. A sinceridade ecoou. Mas a verdade não pode continuar enterrada. Enquanto ele falava, novos documentos eram liberados online. Registros, contratos, nomes. O nome de Eduardo Valença surgiu em telas por todo o país. A transmissão terminou sem espetáculo. Apenas com uma frase simples. O silêncio protege os culpados. Eu escolho não ser mais cúmplice. As consequências vieram como uma avalanche. Mercados reagiram. Investigações foram abertas. Mandados expedidos. Na manhã seguinte, Eduardo não apareceu em sua residência. Mas desta vez, a busca era pública. Dias se passaram. Ricardo perdeu o cargo. Perdeu parte da fortuna. Perdeu a imagem intocável que cultivara por décadas. Mas não perdeu a liberdade. E não perdeu Helena. Eles estavam juntos quando a notícia final chegou. Eduardo fora localizado tentando deixar o país com passaporte diplomático falso. Preso. Não houve fuga silenciosa. Não houve acidente conveniente. Helena segurou o jornal nas mãos, os dedos tremendo levemente.
Meu pai teria gostado de ver isso. Ricardo aproximou-se. Eu não posso mudar o que aconteceu. Ela o olhou e havia paz ali. Mas pode escolher o que faz agora. Ele assentiu. O império que ele construíra não existia mais como antes. Mas algo mais sólido começava a se formar. Fundos de transparência corporativa. Apoio a investigações independentes. Proteção a denunciantes. Não como redenção pública, mas como compromisso pessoal. Certa noite, meses depois, eles voltaram ao antigo prédio abandonado. A sala estava vazia. Sem sombras. Sem vozes ocultas. Apenas o eco de tudo que foi revelado. Ricardo olhou para Helena. Você desapareceu sem dizer uma palavra, ele disse suavemente. E aquele telefonema mudou tudo. Ela segurou a mão dele. Às vezes é preciso perder o chão para enxergar quem realmente está puxando as cordas. Lá fora a cidade continuava pulsando. Mas algo havia mudado. Porque quando a verdade finalmente encontra voz, nem mesmo os impérios construídos nas sombras conseguem sobreviver à luz. E pela primeira vez em muito tempo, o poder não estava no silêncio. Estava na coragem de falar.